Olá, pessoas! Bem-vindos a Carvinas, eu sou a Rá. E assim, depois de um pequeno hiatus, porque sim, eu sei que eu passei uma semana sem postar vídeo, mas foi porque vida adulta não permitiu, tá certo? O que eu tinha pré-gravado acabou não prestando e não tive tempo de regravar, então cá estamos nós, né? Mas então, o vídeo de hoje é um vídeo de recomendações literárias, dicas de livros nacionais, livros brasileiros, tá certo? Para se ler no Halloween. Porque assim, toda vez que eu falo de Halloween aqui nesse canal, eu acabo sempre dando dicas de conteúdos gringos pra se ler, pra se assistir e tal, até porque, né, Halloween não é uma coisa comum no Brasil, mas no Brasil a gente também produz conteúdo de fantasia, a gente também produz conteúdo de terror e tal. Então sim, temos livros de bruxas, de vampiros, de lobisomens, de tudo isso brasileiros pra recomendar, então eu resolvi fazer uma breve recomendação. Acho que tenho 6 livros pra falar aqui, se eu não estou enganada, tá certo? Só 2 deles eu tenho físico, o resto eu tenho só em e-book, tá? Então, estão disponíveis no Kindle. Na verdade, todos eles estão disponíveis no Kindle, alguns estão no Kindle Unlimited também, outros não. Mas vou começar com os livros físicos, tá certo? Que são 2 livros, assim, que se você segue o canal há algum tempo, você já está cansado, provavelmente, de me ouvir falar deles. Que são, em primeiro lugar, Porém Bruxa, de Dona Carol Chiavato, tá certo? Que esse livro aqui eu bato na tecla, eu recomendo ele, falo dele há 200 mil anos, desde 2020, eu acho, desde 2021, assim, meio pandemia, ou foi 2019, eu nem lembro mais, que eu li esse livro, eu li ele justamente em e-book e depois eu finalmente consegui botar minhas mãos na edição física dele, tá certo? E qual é a história de Porém Bruxa? E Porém Bruxa a gente segue nossa protagonista, Isis, que é uma bruxa. Sim, ela é uma bruxa de verdade, faz poderes, faz encantamentos e tal. E ela mora na cidade de São Paulo. E ela trabalha como monitora da cidade de São Paulo. O que é uma monitora? Basicamente, ela é a bruxa responsável por monitorar toda atividade sobrenatural em São Paulo. E avisar para os superiores dela caso alguma bruxa esteja fora de controle, algum demônio tenha aparecido, alguma coisa possa vir a botar o mundo sobrenatural em risco e fazer com que as pessoas normais descubram a magia. Basicamente essa é a missão dela. Só que Isis é muito bom no trabalho dela, só que ela também é muito curiosa. Então acaba se envolvendo sempre em coisas que não são da alçada dela, especialmente em casos da polícia de São Paulo. Então nesse livro a gente acompanha a Isis e os amigos dela enquanto ela se envolve na investigação de um caso muito sério que está acontecendo da polícia de São Paulo e tal, que ela acredita que tenha ligação com o mundo sobrenatural. E assim, é uma história de fantasia urbana maravilhosa. Eu amo de paixão, tá certo? É uma história adulta, tem conteúdos adultos. Não tem smut, que eu me lembro, assim, não tem nada muito apimentado. Mas a gente tem um romance de banho-maria, assim, que o banho-maria aqui começou com água gelada, sabe? Aquele... Pra quem gosta daquele romance de banho-maria que demora a engatar, esse livro, tá certo? Como Dona Carol mesmo diz, ela só deu migalhas pra gente nesse livro, tá certo? E Carol está no momento escrevendo o segundo volume de Porém Bruxa, tá? Porém Bruxa 2, por enquanto, título não oficial. E a gente tem fé que ano que vem sai Porém Bruxa 2. E eu quero muito Porém Bruxa 2. E tô louca pra que tenha uma data pra poder reler Porém Bruxa 1 já na expectativa de pegar o 2 na mão. Mas esse aqui é o primeiro livro que eu recomendo pra vocês, que assim, é um livro que eu amo de paixão, um dos melhores livros nacionais da minha vida, tá certo? Depois dele, temos outro aqui que é figurinha carimbada nesse canal, vocês já estão cansados de me ver falar dele, que é Mariposa Vermelha, de Dona Fernanda Castro. Esse livro foi lançado ano passado, tem um aninho só ele, tá certo? Fez, inclusive, recentemente, acho que tem 1 mês e meio que ele fez um ano de lançado. Nesse livro que se passa na cidade de Fragária, que faz parte do domínio da República, que é basicamente uma distopia, tá certo? É uma república militarista, tá certo? Uma coisa meio 1964, tá? Você vai... A gente segue a Marilis, nossa protagonista, que é uma jovem pobre que trabalha como costureira numa fábrica. Só que a Marilis é uma bruxa. É uma bruxa, mas ela passou a vida toda reprimindo esse lado mágico dela, porque a mãe dela foi caçada, perseguida e morta por ser bruxa. Então a Marilis faz de tudo para se conformar no lugar dela de mulher pobre, recatada da sociedade, para não chamar atenção e tal, porque ela não quer ter o mesmo fim da mãe dela. Até que um belo dia, quando ela tá no trabalho dela,
o homem responsável pela morte da mãe dela aparece. E nesse momento, a sede de vingança dela ganha de todo o autocuidado e autopreservação que ela tem de se manter escondida. E ela resolve que vai vingar sim a mãe dela, nem que para isso ela tenha que fazer um pacto com um demônio. E é aí que nossa história desenrola, porque assim, o demônio chegando, e é um demônio muito chegoso, tá certo? Diz passagem. E esse livro é sensacional, amo ele de paixão. É um livro incrível sobre raiva feminina, sobre lutar contra as amarras da sociedade, só que de um jeito mágico, tal. A Marilis é uma personagem, assim, incrível, amo de paixão. O Nosso Demônio também é sensacional, gosto muito dele. Inclusive, esse ano, Fernanda publicou um conto que é um capítulo extra, que se passa depois do final do livro, que está disponível gratuitamente no Kindle, tá certo? Então, se você já leu Mariposa Vermelha, está com saudade de Amaryllis e Tolu, você pode ir lá ler o conto para ver um pouquinho mais desses dois, tá? E esse livro também é um livro adulto e ele sim tem cenas mais picantes, tá certo? Cenas que não passam na novela das 9. Então não é um livro para todo mundo. Se você quiser um livro de Dona Fernanda Castro que seja mais infanto-juvenil, mais amigável, que não tenha cenas mais picantes, tá? Pra ler no Halloween, eu recomendo o Fantasma de Cora, que também tem um aqui, inclusive. Ah, derrubei meus unicórnios. Fui puxar o saí derrubando meus brinquedinhos. Fantasma de Cora é outro livro de Fernanda, que tem uma pegada assim meio Halloween também, já que nele a gente segue Francine, uma jovem que sai do interior, se muda pra cidade grande, para ser apresentada para a sociedade pela tia dela. Só que nesse meio tempo, a prima dela, Cora, acaba falecendo. A prima dela, que tem 15 anos de idade, acaba falecendo na noite do seu casamento. E Francine fica obcecada de descobrir como é que Cora morreu. E Francine, inclusive, começa a ver o fantasma de Cora, entendeu? Então, é meio investigação, é meio novela das 6, é uma pegada assim meio Jane Austen, uma investigação criminal com fantasmas. Também é uma ótima pedida para o Halloween. Não estou pretendendo falar dele nesse vídeo, mas já que estamos aqui, né? Tem Dona Fernanda para jovens adultos e tem Dona Fernanda para adultos. Então, fica aí a dica. E falando de livro para jovens adultos, livros que são menos pesados, que têm temas mais leves. Minha próxima recomendação é O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, tá certo? Esse livro originalmente foi lançado de forma independente pela Paola no Kindle, mas depois foi pego pela editora Gutenberg e saiu no Brasil com uma capa muito linda, inclusive. Ele saiu em 2021 pela Gutenberg, tá certo? E nesse livro a gente segue Toninho, um jovem de seus 20 e poucos anos, que é um caçador de demônios no sertão nordestino, tá certo? No interior do Nordeste, no sertão do Agreste. Ele sai pelo Nordeste dentro caçando demônios, até que no meio de uma das caçadas ele esbarra em Josefa, que é uma maga. E nessa versão fantástica do Nordeste, magas são magas e magos são pessoas que são filhos do Tinhoso com uma mulher mortal. Então, teoricamente, Josefa já nasceu com a alma pertencendo ao Tinhoso, tá certo? Ela não é um ser sem salvação. Porém, Josefa não é má e acaba se unindo a Toninho nas caçadas dele, lutando contra lobisomens, contra gênios da lâmpada, contra zumbis, contra tudo que você imaginar, até o chupacabra, parece, tá certo? Nessa história, e é bem interessante, é um livro bem legal. Cada capítulo é meio que um conto em si que todos vão se juntando pra gente chegar na história final. A inspiração de Otto Comparecida é bem clara, tá certo, nessa obra. Apesar que eu acho que é mais inspiração do Otto Comparecida o filme do que o livro em si, mas ainda assim é uma inspiração ótima. É um livro bem legal, bem divertido. E se você quer ver demônios e criaturas fantásticas, assim, com uma pegada mais abrasileirada, eu acho que é uma ótima pedida, tá certo? O Alto da Maga Josefa. E ele está disponível no Kindle Unlimited, tá? Se você tem assinatura, você pode ler ele sem gastar mais nada por isso. Depois dele eu vou começar a pegar uns livros mais adultos, tá certo? Os próximos 3 livros são mais adultos. Começando com um que foi recomendação, inclusive, da Ana Fernanda Castro, que é o Bem Mal Me Quer, da H. Pueyo, tá certo? Eu espero que a pronúncia seja não correta, eu não tenho certeza. Mas essa é uma novela, um livro bem curtinho, tem 100 e poucas páginas, gótica, assim, que se passa em algum lugar determinado do Brasil, na verdade, um lugar meio que determinado da América Latina, você não sabe se é Brasil, se não é,
tal, porque tem algumas influências também espanholas no meio da coisa, mas tem frutas, coisas assim que são extremamente brasileiras. E nessa história se passa na Casa Caprichosa, que é uma mansão incrível de 3 andares, mais sótão, não sei o quê, que foi feita por um arquiteto famosíssimo, pá. Só que nessa casa vive uma criatura fantástica, que é uma arcaica, tá certo? Ela basicamente é como se fosse uma criatura que existe desde os primórdios do tempo. E ela é meio aracnídeo, meio humano, tal. É difícil discernir o que ela é de verdade, se ela é uma aranha, se ela é uma pessoa. Mas ela é a dona dessa casa, ela é a senhora dessa casa, e nessa casa ela emprega vários funcionários. Ela tem as empregadas que cuidam da limpeza, elas têm os empregados da cozinha, elas têm os empregados que cuidam dos cachorros de caça, tal, tipo, vários empregados, inclusive a guarda-chaves. Quando a história começa, a guarda-chave atual, Matilde, é morta pela dona da casa, porque isso é um perigo de trabalhar, né? E que a dona da casa pode deixar de ir com sua cara e simplesmente lhe comer vivo. E com isso, nossa protagonista, Dália, passa a ser a nova guarda-chaves da casa. E isso leva a várias coisas, porque a gente também tá tendo aconteceu um roubo, né, nas coisas da dona da casa. Então a gente tá investigando isso ao mesmo tempo que Dália começa a se relacionar com a dona da casa, porque ela não tinha contato nenhum com a dona da casa até então. É uma história meio de Monster Love, Monster Romance, tá certo? Porém, sem nenhuma cena apimentada. Tipo, tem uma cena mais ou menos, mas é tudo meio que cortina atrás das cortinas, não tem nada explícito, tá certo? E é uma história, assim, bem atmosférica, bem legal. Eu li ele recentemente e gostei muito da atmosfera e tal. Tem alguns pontos que eu não gosto tanto da história, mas é mais porque a história é tão curta que não deu pra explorar mais coisas a fundo. Mas, assim, a escrita da Pueyo é incrivelmente atmosférica, tem aquela pegada mais gótica e tal. Só que com o que Tupiniquim, então é uma boa pegada pra ler agora no Halloween, tá? E falando de coisas góticas com a pegada Tupiniquim, vou recomendar agora a antologia Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar, tá certo? É uma antologia de 9 contos que se passam no Nordeste, como o nome bem já diz, e são contos góticos, alguns são de terror, alguns são mais coisas existenciais, tem até que se passa durante a pandemia, se eu não tô enganada, inclusive acho que até no Recife, se eu não fiquei louca, ele se passa no meio da Boa Vista durante a pandemia, e são contos bem legais, tem uns que eu adoro, tem uns que eu não gostei tanto, mas sim, é como é com qualquer antologia. E se você quer uma coisa gótica e tal, mais existencialista, eu acho que é uma ótima pegada, tá certo? Porque o terror de Cristiano é mais um terror realmente de você existir. É um terror mais realista do que o terror fantástico, tá? Não que não tenha elementos fantásticos nesse livro, tem, mas eu acho que onde ele se dá melhor é exatamente quando ele trata de questões mais existencialistas. E o último livro que eu vou recomendar nessa lista é o mais pesado de todos, é o mais difícil de ler de todos, e é aquele que eu só recomendo realmente para 18+, tá certo? Que é O Vilarejo, do Rafael Montes, tá? Que é um nome super famoso da literatura policial e da literatura de terror no Brasil, tá? Inclusive é um dos autores de Bom Dia, Verônica. Esse foi o primeiro livro que eu li dele. É um livro que pode ser considerado uma antologia, porque é um livro bem curtinho, inclusive também tem 100 e poucas páginas, 200 e poucas páginas, uma coisa assim. E cada capítulo dele é basicamente um conto que se passa ao redor desse vilarejo, que se fala que é um vilarejo do leste europeu, tal. E a história dá-se a entender que se passa no começo do século XX, tá? Tá um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, inclusive. E esse é um vilarejo muito afastado, muito isolado, onde existe um número limitado de pessoas, acho que não tem nem 500 pessoas morando direito nesse vilarejo. E eles ficam presos nesse vilarejo durante uma guerra. Tal, e cada conto tem uma pegada de um dos 7 pecados capitais. Então a gente tem um conto sobre gula, a gente tem um conto sobre luxúria, a gente tem um conto sobre ganância e tal. Eu gostei muito desse livro, mas ele foi um livro assim, extremamente pesado para ler, porque ele é um livro bem indigesto. Porque tudo no livro é narrado como se fosse uma pessoa daquela época que vivenciou aquelas coisas escrevendo. Então, tem-se uma mentalidade ainda muito racista,
muito xenofóbica, muito problemática na escrita, tá certo? Mas que o Rafael soube explorar isso muito bem, porque você realmente acha que você está lendo um livro do começo do século XX, do final do século XIX, daquela época assim, entendeu? Então, tem alguns elementos que podem incomodar bastante o leitor atual por causa disso, mas que são parte do trunfo do livro, de você realmente achar que é um livro que foi escrito na época em que ele se passa, sabe? Tem, assim, momentos bem indigestos, inclusive o conto da luxúria, pra mim, foi o mais indigesto de todos, porque que fala sobre questões de abuso sexual contra menores, então deu uma travada, tá certo? Eu não estava esperando, mas devia me esperar com o que eu vi nos outros contos anteriores, porque o Luxúria acho que é o terceiro, quarto conto. Mas, assim, é um livro muito bem escrito, muito bem feito, e que, se você quer um terror no qual o monstro são os seres humanos, eu acho que ele é sensacional. É uma ótima pedida. Inclusive porque é uma leitura rápida que você lê num dia, assim. Talvez dois, se você precisar de um descanso entre uma porrada e outra que você recebe da leitura, tá certo? Mas esses são os livros que eu recomendo, 6, 7 livros, não sei, perdi a conta, que eu recomendo pra vocês lerem nesse Halloween, tá certo? A gente tem livros de bruxas, livros com demônios, livros de terror, onde o ser humano é o monstro. Tem coisa pra todos os gostos, tá certo? Aqui eu queria ter trazido mais sugestões, mas realmente, assim, em quesito terror nacional, eu não li quase nada. É uma coisa que eu quero ler mais. Inclusive, se vocês tiverem recomendações de autores de terror nacional, livros de terror nacional, me conta aqui nos comentários, tá certo? E livros de vampiros também, lobisomens nacionais que vocês tiverem, me conta aqui nos comentários, tá? Me recomendem também, vamos trocar essas figurinhas. E é isso, pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, tá certo? Me segue no canal pra não perder os próximos vídeos. Me segue também no Instagram e no Threads pra ver os bastidores do canal, ver o que eu tô fazendo na minha vida. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um emoji de abóbora aqui nos comentários, tá? Pra dizer que você viu o vídeo até o final. Mas é isso, fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Com mais conteúdo de Halloween. Tchau!